Pastores, seminaristas e santos que participaram do seminário online em Shincheonji, Testemunhos sobre a Profecia e o Cumprimento do Apocalipse, a Nova Aliança de Deus, saudações! Sou o moderador de hoje, Yi Chong-Soo. Obrigada a todos que vieram ao seminário online Shincheonji. Este seminário testifica claramente as profecias do livro do Apocalipse e o cumprimento das profecias que os crentes devem conhecer. Porque os mistérios das palavras do Apocalipse que não podiam ser resolvidos até agora são revelados, pois pastores ao redor do mundo querem assinar MOU com o Shincheonji para se unir e testificar as palavras do Apocalipse. Muito obrigado. O seminário de hoje está sendo transmitido simultaneamente em cada idioma através do YouTube, para que todos no mundo possam ouvi-lo. Espero que seja um tempo precioso para obter grande graça e iluminação. Vamos começar orando com o mesmo coração. Santíssimo Pai Deus, a quem somos gratos. Muito obrigado por nos permitir realizar o seminário online Shincheonji, Testemunhos sobre a Profecia e o Cumprimento do Apocalipse, a Nova Aliança de Deus. Por 2000 anos, o livro do Apocalipse foi selado com 7 selos na mão direita de Deus, para que ninguém no céu ou na terra pudesse abri-lo ou vê-lo. Porém, chegou o tempo precioso. Hoje, Jesus abriu os 7 selos pela vitória e mostrou ao pastor prometido o cumprimento das profecias e ordenou que testificasse isso a todas as igrejas. Acredito que o mundo inteiro finalmente poderá ouvir a vontade de Deus contida no livro do Apocalipse. Hoje, as palavras de Apocalipse 17 são testificadas por meio do líder da tribo de Simão, que aprendeu diretamente do pastor prometido. Por favor, derrame abundantemente o Espírito Santo sobre o líder da tribo para que a palavra testemunhada possa despertar a alma de cada pessoa. Por favor, esteja com os pastores, seminaristas e todos os santos do mundo que estão aqui para ouvir esta palavra agora, e deles ouvidos para ouvir, olhos para ver e coração para entender. Além disso, ajude-nos a entender a palavra completamente. Eu oro tudo isso em nome de Jesus Cristo, que está vivo. Amém. Gostaria de informar que este seminário online está sendo conduzido em estrita observância às regras de quarentena e distanciamento social. Agora, o momento mais importante de hoje, o momento de ouvir a palavra da vida. Hoje, Lee Sung-Chu, o líder da tribo de Simão, irá proferir as palavras de Apocalipse 17. O Apocalipse 17 registra o mistério da prostituta que embriagou pessoas de todas as nações com um vinho da sua prostituição e a besta com 7 cabeças e 10 chifres. Também registra em detalhes como a prostituta será julgada. Você sabe a realidade da prostituta e a besta com 7 cabeças e 10 chifres? Se não a soubermos, também podemos ser enganados pelo vinho da prostituição e tornar-nos parte de Satanás. Portanto, neste momento, espero que você entenda claramente o mistério da prostituta e da besta com 7 cabeças e 10 chifres. Vamos receber o líder da tribo de Simão, Lee Sung-Chu, que testemunhará sobre a palavra hoje. Uma grande salva de palmas, por favor. Pastores e santos de todo o mundo que desejam o céu e a vida eterna, eu sinceramente dou as boas-vindas e agradeço por participarem do seminário online de Shincheonji hoje. Eu sou Lee Sung-Chu, o líder da tribo de Simão, que foi nomeado em nome de Simão, um discípulo de Jesus. Hoje, vamos aprender as palavras do Apocalipse 17 comigo. Acredito que você aprendeu bem as palavras de Apocalipse 16 por meio do líder da tribo de Filipe na última lição. Hoje, vamos examinar o testemunho da profecia e sua realidade cumprida do Apocalipse 17, a nova aliança de Deus. O título de Apocalipse 17
é vinho da prostituição, a comida do diabo. Por que se chama vinho da prostituição, não apenas vinho? E esse vinho da prostituição, que é a comida do diabo, quem o dá a quem? E quem bebe? Vamos descobrir isso juntos. Este é o conteúdo principal de Apocalipse 17. Primeiro, o tempo do evento é quando aparece 7 taças de ouro cheia da ira de Deus em Apocalipse 16. Este evento ocorre depois que a ira é derramada sobre os traidores e destruidores. O local do evento é o deserto, Babilônia, que capturou o povo escolhido de Deus. Hoje, vamos aprender o mistério da Babilônia juntos. O conteúdo do evento é revelar o mistério desses destruidores no Apocalipse 13 e 16 em detalhes. Existem 3 mistérios no livro do Apocalipse. Eles são o mistério dos traidores, o mistério dos destruidores e o mistério do Salvador. Apocalipse 17 é um capítulo que revela o mistério do destruidor completamente. O capítulo começa dizendo que será mostrado o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. O julgamento da grande prostituta é dado na última parte. E antes disso, o mistério da grande prostituta e da besta com 7 cabeças e 10 chifres nos quais ela está sentada são reveladas em grandes detalhes. Este é o mistério dos destruidores, o mistério da Babilônia. É o evento da Páscoa na segunda vinda do Senhor, quando o povo de Deus é chamado e tirado do cativeiro dos destruidores. E o incidente em que a prostituta recebe o julgamento dentro da organização dos destruidores. Vamos começar lendo a referência principal do capítulo 17, versículos 1 e 2. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse: Venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Antes de entendermos a grande prostituta, a mulher espiritual que aparece no Apocalipse representa um pastor. Assim como a mulher recebe semente do marido, dá à luz e cria filho, o pastor é uma mulher espiritual que recebe a semente da palavra espiritual de Jesus, o noivo, evangeliza e educa os santos com a palavra de Deus. A prostituta é uma mulher que comete adultério. É um falso pastor que não comunha com o noivo Jesus, mas com o diabo, e recebe o espírito do diabo para testificar as mentiras. Essa é a prostituta. Então, por que foi chamada de grande prostituta? Este falso pastor pertence ao diabo e é prostituta. Mas, porque ele é o maior entre os falsos pastores, ele é chamado de grande prostituta. Na realidade, ele é o Senhor Terra, o pastor do Centro de Educação da Administração. Administrador significa pastor. Assim, ele não ensinava santos ou seminaristas, mas ensinava e produzia pastores. Ele é o maior pastor, porque ele é o pastor de uma organização que ensinava pastores. Portanto, a realidade da grande prostituta é o Senhor Terra do Centro de Educação da Administração. A seguir, quais são as muitas águas em que se senta a grande prostituta? O versículo 3 desse capítulo
diz que essa grande prostituta está montada numa besta com 7 cabeças e 10 chifres. O significado disso está escrito no versículo 15, que a água em que a mulher se senta não é água de verdade, mas povos, multidões, nações e línguas. Ou seja, muitas águas significam numerosas congregações no mundo que pertencem a esses falsos pastores da grande prostituta e da besta com 7 cabeças e 10 chifres, e são governados por eles. No versículo 2, existem os reis da terra que prostituíram com a grande prostituta, e os habitantes da terra que se embriagaram com o vinho da prostituição. Primeiro, quem são os reis da terra? Os reis são reais. De acordo com a 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, os reis espirituais são os sacerdotes ou pastores. Por ter cometido adultério com a grande prostituta, os pastores de cada denominação que pertence à prostituta se tornaram os reis da terra. E os habitantes da terra são todas as congregações que pertencem a esses pastores e recebem seus ensinamentos, assim como as pessoas são governadas por reis. Mas há um grande problema aqui. Todos os membros da igreja que estão sendo ensinados por esses pastores estão bêbados com o vinho da prostituição. O que é realmente esse vinho da prostituição? Primeiro, o vinho na Bíblia significa a palavra. Em João 15, versículo 1, Jesus disse que ele era a videira verdadeira. Então, a sua palavra seria o vinho verdadeiro. Mas na Bíblia, em Isaías, capítulo 5, aparecem 2 tipos de videiras. Uma é a videira verdadeira, a melhor videira. E a outra é a videira brava dos gentios. O vinho que vem da videira brava dos gentios é o vinho da prostituição. É porque as palavras de Jesus são misturadas com a doutrina do diabo, obtida por meio da prostituição com o diabo. Elas são as palavras do diabo, obtidas por adultério. Então, é o vinho da prostituição. Os espíritos dos que comem a doutrina do diabo morrem. É por isso que se chama o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Em Daniel, capítulo 4, Nabucodonosor, o rei da Babilônia que destrói e mata o povo escolhido de Deus, é comparado a uma grande árvore. O diabo estava com esta árvore. Portanto, esta árvore é uma videira brava dos gentios. E porque o diabo está com ela e mata o povo escolhido de Deus, é uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Em Deuteronômio 32, nos diz que o vinho da videira do inimigo é o veneno das serpentes que matam os homens. A realidade desse vinho da prostituição é o comentário. Da mesma forma, hoje no Apocalipse 17 e 18, aparece um rei espiritual como Nabucodonosor, o rei da Babilônia com o diabo, a grande prostituta, o falso pastor. A prostituta da Babilônia dá o vinho da prostituição. Portanto, a prostituta da Babilônia que dá o vinho da prostituição se torna a videira brava dos gentios com o diabo. E por quem bebe dela, morre, ela se torna a realidade da árvore do bem e do mal. Quem dá o vinho da prostituição é a prostituta. E o vinho da prostituição é a doutrina, a mentira que foi obtida prostituindo com o diabo. As mentiras que adicionam e tiram, dizendo que é isso ou aquilo, sem ter visto ou ouvido, é o comentário, a realidade do vinho do adultério. Quem são os que estão bebendo o vinho da prostituição?
O versículo 15 diz os povos, multidões, nações e línguas. Eles são todos os membros da congregação do mundo que pertencem à prostituta. Em Apocalipse 18, isso é dito como todas as nações beberam o vinho da prostituição. Quando se trata de todas as nações, um rei governa a nação, mas um rei espiritual, um pastor, cuida e governa a igreja. Então, todas as nações significam todas as igrejas. É revelado que todas as igrejas beberam o vinho da prostituição dada pela prostituta, ou seja, o comentário que é o alimento do diabo, e seus espíritos estão todos morrendo ou já morreram. Não é um evento grandioso? Está dizendo que os crentes que anseiam pelo céu e pela vida eterna beberam o vinho da prostituição, que é o alimento do diabo, o comentário, e todos seus espíritos morreram. Portanto, devemos pensar sobre essa palavra e esse evento seriamente, entender um por um e discernir. A comida que devemos comer é a comida de Deus, não a comida do diabo. Jesus prometeu dar o maná escondido ao vencedor, o alimento de Deus que devemos comer na segunda vinda do Senhor, em Apocalipse 2, 17. Este maná escondido é o alimento de Deus. Por quanto tempo tem o escondido? Certo, por 2000 anos. O livro do Apocalipse foi selado com 7 selos e escondido na mão direita de Deus, e este é o alimento de Deus. O Apocalipse é a nova aliança que Jesus estabeleceu com seu sangue. Então, Jesus tomou de Deus o livro do Apocalipse, selado com 7 selos, e abriu os 7 selos no Apocalipse 6 e 8. E cumpriu as palavras da profecia em realidade e revelou as entidades reais. Essas palavras são a revelação de Jesus Cristo. A profecia do Apocalipse e as palavras da realidade, isto é, o maná escondido, o alimento de Deus. Quem nos dá essa comida? Porque Jesus deu ao vencedor. Devemos comer esta comida de Deus, a revelação de Jesus, através do vencedor. A seguir, vamos ler versos 3 a 6. Então, o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali, vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de azul e vermelho, e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro, cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. E em sua testa havia esta inscrição: Mistério, Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Primeiro, o anjo leva o apóstolo João para um deserto. Que tipo de lugar é esse deserto? É o lugar onde acontece a tentação do diabo. Na primeira vinda, o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. E aí, Jesus foi tentado. Ainda hoje, quando as palavras desse texto são cumpridas, há um incidente em que o Espírito Santo conduz o novo João ao deserto. Lá, novo João é tentado por ficar admirado com a mulher prostituta. Havia uma besta vermelha com 7 cabeças e 10 chifres no deserto. Você se lembra dessa besta? Isso mesmo. Vimos essa besta quando estudamos Apocalipse capítulo 13. É também a besta que vimos em Apocalipse 12. Esta besta subiu do mar
ao tabernáculo do céu em Apocalipse 13, lutou e venceu o povo escolhido de Deus no tabernáculo do céu. Portanto, esta besta é o destruidor que devorou e destruiu o tabernáculo do céu e o povo escolhido. Então, qual é a realidade da besta, o destruidor? Aqueles que podem testificar da realidade da besta são aqueles que lutaram a besta e a venceram em Apocalipse 12. Os vencedores viram esta besta, o destruidor, na cena do incidente. E porque eles lutaram e o venceram, eles sabem bem quem são as 7 cabeças, como são suas aparências, quais são seus nomes, e que ações destrutivas os destruidores fizeram. É porque eles viram na cena do incidente. Porque os vencedores podem testificar da realidade da besta. O lugar onde os vencedores estão é chamado de Templo do Tabernáculo do Testemunho em Apocalipse capítulo 15. Qual é a realidade desta besta? O grupo da besta são os 7 pastores do Centro Educacional de Administração e o senhor serpente, que era do Templo do Tabernáculo, mas se tornou um com esses 7 pastores. Além disso, a prostituta está montada nessa besta e diz que seu nome é Babilônia. Por que o nome da prostituta é a Babilônia? A Babilônia na Bíblia se refere ao reino de demônios gentios. Em cada era, a Babilônia destruiu o tabernáculo do povo escolhido de Deus, o reino de Deus. Ou seja, Babilônia é o reino dos demônios que destruiu o reino de Deus. Portanto, no cumprimento de Apocalipse, a morada dos espíritos malignos é a mulher prostituta e a besta com 7 cabeças e 10 chifres, os destruidores em Apocalipse capítulo 18 e 17. Eles eram as moradas dos demônios e eram os destruidores que destruíram o tabernáculo do céu, o tabernáculo do povo escolhido de Deus e o reino de Deus no Apocalipse. Porque a prostituta é a morada dos demônios e também o destruidor que destruiu o povo escolhido de Deus, seu nome foi dado como Babilônia. Mas há um problema aqui. Esse grupo da prostituta é a Babilônia, a morada dos demônios, e diz que é um mistério. O motivo pelo qual é chamado de mistério é que ninguém sabe a identidade da prostituta. Por que será? No momento do cumprimento da profecia, a realidade da Babilônia era o Centro de Educação de Administração. O Centro de Educação de Administração era uma instituição educacional que ensinava pastores. Portanto, os pastores que aprenderam do Centro de Educação de Administração e as congregações que aprenderam desses pastores não sabiam de forma alguma que a identidade da prostituta e da besta era a Babilônia, o reino dos demônios. Eles se equivocaram. Pensaram que os pastores do Centro de Educação de Administração eram os pastores de Deus com o Espírito Santo e que era o reino de Deus. Ninguém conhecia a sua identidade. Na primeira vinda, os espíritos malignos de Satanás, o diabo, desceram sobre os fariseus e escribas e destruíram todo o judaísmo. Portanto, na primeira vinda, os fariseus e escribas eram a Babilônia espiritual. No entanto, será que os judeus podiam saber que os fariseus e escribas eram o reino de demônios, a Babilônia? Ninguém sabia. Por isso, os judeus se tornaram um com os escribas e fariseus e perseguiram Jesus. Naquela época, a única pessoa que conhecia esse mistério era Jesus. Por isso, Jesus revelou todos os mistérios dos escribas e fariseus para o mundo.
Da mesma forma, hoje, o grupo da prostituta é a Babilônia, a morada dos demônios. Mas ninguém conhecia esse mistério. Mas existe um que conhece o mistério da prostituta Babilônia. Quem será aquele que conhece esse mistério? Será que podemos entender as palavras do Apocalipse só lendo? Não. Conforme registrado no versículo 3, aquele que dominou todos os mistérios de Deus, as coisas profundas de Deus, é aquele que viu o mistério da besta, a prostituta da Babilônia, porque o Espírito Santo mostrou e ensinou todos esses mistérios na cena do incidente. Quem é ele na realidade? Ele é o novo João, o presidente Manhili da Shincheonji, a Igreja de Jesus, o templo do tabernáculo do testemunho. Existem 3 mistérios no livro do Apocalipse. Em Apocalipse 1, o mistério da traição, que é o mistério das 7 estrelas e 7 candelabros de ouro. Em Apocalipse 17, o mistério da destruição, que é o mistério da prostituta e da besta com 7 cabeças e 10 chifres. Em Apocalipse 10, o mistério da salvação, que é o mistério da 7ª trombeta, a última trombeta. Para quem esses 3 mistérios do Apocalipse foram todos revelados? Jesus, o Espírito Santo e o anjo mostraram e ensinaram todos os mistérios na cena do acontecimento ao novo João. Uma vez que o novo João viu e ouviu esse mistério diretamente, ele pode entender e testemunhar sobre tudo. Deus diz em Amós, capítulo 3, versículo 7, que ele não faz coisa alguma sem revelar seu segredo aos seus servos, os profetas. No cumprimento do Apocalipse, as realidades de todos os 3 mistérios são revelados ao novo João, presidente Manhili de Shincheonji, a Igreja de Jesus, templo do tabernáculo do testemunho. E o novo João testifica para o mundo inteiro depois de ver tudo. É por isso que o presidente Manhili está conduzindo esse seminário de Apocalipse em todo o mundo, depois de ver as profecias e realidades cumpridas do Apocalipse. Espero que todos entendam a palavra e se tornem o povo do reino que guarda a nova aliança ao ouvir o testemunho dos mistérios, profecias e cumprimento. A seguir, diz que a grande prostituta é a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Qual é a razão? Primeiro, as prostitutas da terra são falsos pastores que se associam com o diabo e ensinam mentiras ao receber a doutrina do diabo. As abominações são os membros da igreja que pertencem ao falso pastor, a prostituta. A razão pela qual são detestáveis é que ouviram do falso pastor a detestável doutrina, as mentiras. Então, por que a grande prostituta é chamada de mãe? Isso é porque a grande prostituta teve comunhão com o diabo, não com o noivo Jesus. Recebeu a semente do diabo, a doutrina do diabo para dar à luz, nutrir e ensinar pastores e congregações. O mistério da grande prostituta é realmente grande. Além do mistério da grande prostituta, a besta com 7 cabeças e 10 chifres em que ela está montada, também é um mistério. Vamos ler juntos versículos 7 a 13, pois o mistério dos destruidores está bem registrado. Então o anjo me disse, por que você está admirado? Eu lhe explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre a qual ela está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que você viu era e já não é.
Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está sentada a mulher. São também 7 reis. 5 já caíram, um ainda existe, e o outro ainda não surgiu, mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era e agora não é o 8º rei, é um dos 7, e caminha para a perdição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam um reino, mas que por uma hora receberão autoridade, como reis junto com a besta. Eles têm um único propósito, e darão seu poder e sua autoridade à besta. Primeiro, é sobre o mistério das 7 cabeças. Dizia que as 7 cabeças são 7 montes, 7 reis. Se tomarmos isso literalmente, como 7 cabeças podem ser 7 montes e 7 reis ao mesmo tempo? Você deve saber que foi escrita em parábolas. Primeiro, as 7 cabeças são os 7 chefes, 7 líderes que receberam a autoridade do diabo. É chamada de 7 montes porque, espiritualmente, o monte significa a igreja onde as pessoas que foram criadas do pó são reunidas. Chamá-lo de 7 reis é porque na Escritura o pastor é um sacerdócio real, um rei espiritual. As 7 cabeças são chamadas de 7 montes e 7 reis ao mesmo tempo porque eles são 7 chefes, líderes que receberam a autoridade do diabo e são 7 pastores que governam 7 igrejas. Só porque 7 pastores estão reunidos, não se tornam 7 cabeças dos destruidores. Eles são chamados de 7 cabeças porque os 7 pastores que lideram sua denominação e suas igrejas estão reunidos. A realidade das 7 cabeças são os 7 pastores do Centro de Educação da Administração. E diz que dessas 7 cabeças, 5 caíram. Um existe e o outro ainda não surgiu. Primeiro, escrevi 5 sobrenomes dos 7 pastores do Centro de Educação da Administração sob pseudônimos. O significado de 5 já caíram é os 5 pastores que desfrutavam do poder foram destruídos e dispersos. O de um ainda existe se refere ao Senhor Terra, a grande prostituta do Centro de Educação da Administração. Essa grande prostituta é aquela que estava no poder desde o início. E o outro, que ainda não surgiu, é um dos 7 pastores do Centro de Educação da Administração e que tem o mesmo sobrenome da grande prostituta Senhor Terra. Esse pastor ingressou no Centro de Educação da Administração por último e saiu depois de desfrutar do poder por um curto período de tempo. Todos esses processos são dicas muito importantes que podem testemunhar os destruidores, as 7 cabeças. Só porque essas 7 pessoas estão reunidas, não fazem deles 7 cabeças. Somente as realidades cumpridas de acordo com a profecia do Apocalipse tornam-se as 7 cabeças, os destruidores do Apocalipse. A seguir, descobriremos o que é a besta que era, agora não é, e o que significa que essa besta é o 8º rei. Quanto à realidade da besta que era e agora não é, ele é o Senhor Serpente do templo do tabernáculo que se tornou um com os destruidores. O Senhor Serpente, o destruidor, estava desfrutando do poder no templo do tabernáculo, mas porque teve problemas com os evangelistas do templo do tabernáculo, ele foi para a ilha de Jeju por um curto tempo. Porém, para resolver todos esses problemas,
contatou o líder do templo do tabernáculo, o pastor M, e resolver todos os problemas com os evangelistas. Depois, ele retornou ao templo do tabernáculo e desfrutou a autoridade. O novo João viu a realidade do cumprimento da palavra de era, agora não é, e entretanto virá, na cena do acontecimento. Quem pode testemunhar o processo de aparecimento dessa besta? Só quem viu pode testemunhar todo esse processo em detalhes. O Senhor Serpente é chamado de o oitavo rei, porque no fim, ele se torna o pastor que assume o poder, passando à frente dos 7 destruidores. A seguir, sobre os 10 chifres. Os chifres estão conectados à cabeça e simbolizam poder e autoridade. O chifre de um animal é um símbolo de força na luta, não é? Por analogia, uma vez que a cabeça é o líder ou pastor, chifres que estão conectados à cabeça referem-se àqueles em autoridade, que estão ligados ao pastor e desfrutam do poder. Portanto, os 10 chifres referem-se às 10 figuras de autoridade que desfrutam do poder, pertencendo ao Senhor Serpente, chamado de oitavo rei. E a realidade deles são os 10 anciãos, que foram designados como anciãos naquela época. E diz que os 10 chifres não receberam o reino. O rei, no Apocalipse, se refere a um pastor. Se um rei governa um país, o pastor governa a igreja. Portanto, não ter reino significa que eles não lideram nenhuma igreja. Ou seja, os 10 chifres não tinham igrejas que eles lideravam diretamente. No entanto, os 10 chifres que pertenciam ao Senhor Serpente, o oitavo rei, eram as 10 figuras de autoridade, 10 anciãos com poder como reis ou pastores. Os 10 chifres e o oitavo rei se tornam um para cumprir um propósito. E os 10 chifres deram sua autoridade ao oitavo rei. Conforme é registrado no versículo 16 em diante, seu único propósito era odiar a prostituta, levá-la à ruína e deixá-la nua, e queimá-la com fogo para julgá-la e destruí-la. Este é o último parágrafo. Vamos ler os versículos 14 a 18. Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Então o anjo me disse: as águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua, comerão a sua carne e a destruirão com fogo. Pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que Ele tem, levando-os a concordarem em dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. O trabalho de chamar e tirar é a Páscoa na segunda vinda e o julgamento da prostituta. Diz que os seus chamados, escolhidos e fiéis vencerão. Que evento é esse? A Páscoa na segunda vinda do Senhor é lutar e vencer a besta no reino da grande prostituta e a besta com 7 cabeças e 10 chifres, e sair para o templo do tabernáculo do testemunho. O reino da besta era a Babilônia, o reino do diabo. Chamar e tirar da Babilônia, o reino da besta, para o templo do tabernáculo do testemunho é a Páscoa na segunda vinda.
diz que aqueles que lutam e vencem as bestas são fiéis. Eu expressei esta palavra em uma imagem. Nos últimos dias, quando o Apocalipse se cumpre, Satanás, o diabo, trabalhou por meio de quem? Ele trabalhou através da prostituta e a besta com 7 cabeças e 10 chifres. Portanto, eles são as moradas dos demônios e o reino do diabo, a Babilônia. Babilônia capturou o tabernáculo do povo escolhido de Deus e o destruiu. O povo escolhido do tabernáculo que estava cativo bebeu o vinho da prostituição, o comentário, que é a comida do diabo dado pela prostituta, e seus espíritos morreram. Apocalipse 18 nos diz que não apenas o povo do tabernáculo que traiu, mas também todas as nações beberam o vinho da prostituição. Está nos dizendo que todos os espíritos das congregações que anseiam pelo céu e a vida eterna morreram por causa do vinho da prostituição, a doutrina do diabo, o comentário. Ainda mais, em Apocalipse 18, diz que eles se casaram com Satanás, o diabo, quando tinha que casar com o noivo Jesus. Pessoal, isso não é uma situação séria? Não temos que pensar profundamente sobre isso? Quem sou eu na Bíblia? Será que eu estou comendo a comida de quem? E eu me casei com quem? Não deveríamos saber. Nesse momento, novo João, o vencedor, se tornou um com o Cordeiro e lutou e venceu o grupo da besta em Apocalipse 12. E em Apocalipse 16, se tornou a taça da ira e julgou a besta. Depois de julgar, em Apocalipse 17, ele revelou esse mistério para todo o mundo. O pastor prometido de Jesus, que viu e ouviu o cumprimento da palavra do Novo Testamento, as profecias do Apocalipse e a realidade que foi cumprida, testificou tudo para o mundo inteiro. Ao ouvir as palavras desse testemunho, espero que de maneira nenhuma seja arrogante, mas perceba pela palavra o que comeu, de onde e com quem se casou. E devemos guardar a Páscoa da segunda vinda, saindo para o templo do tabernáculo do testemunho, o reino de Deus. A Páscoa é um evento que ocorre em cada era. Na época de Moisés, Deus fez a obra de chamar e tirar o povo de Deus do cativeiro do Egito, por meio de Moisés. Na primeira vinda também, Deus fez a obra de salvação por meio de Jesus, chamando e tirando os judeus do cativeiro da Babilônia espiritual, que eram os escribas e fariseus que estavam com o diabo. Isto foi a Páscoa na primeira vinda. Na segunda vinda também, conforme prometido no Apocalipse, Jesus, o Cordeiro, tira o povo de Deus do cativeiro na Babilônia, o reino da besta, por meio de novo João, o vencedor. O Apocalipse promete a Páscoa na segunda vinda, chamando e tirando da Babilônia para o templo do tabernáculo do testemunho, por testemunho das profecias e cumprimento do Apocalipse do Novo Testamento, e foi cumprido de acordo com a promessa. Centenas de milhares de pessoas se aglomeraram no templo do tabernáculo do testemunho após ouvir as profecias e cumprimento do livro do Apocalipse. E agora, o testemunho sobre a profecia e o cumprimento do Apocalipse, a nova aliança de Deus, está sendo espalhado por todo o mundo. Numerosos pastores que ouviram essas palavras assinaram MOU com Shincheonji e estão ensinando aos membros das suas igrejas as palavras do Apocalipse que entenderam. Espero que os pastores e santos daqui entendam as palavras da nova aliança e mantenham a promessa da Páscoa da segunda vinda, bem como a nova aliança, e oro em nome de Jesus para que você receba todas as bênçãos do céu e a vida eterna.
Em seguida, os 10 chifres e a besta odeiam essa prostituta e a levam à ruína e a deixam nua. Os 10 chifres são as 10 figuras de autoridades, 10 anciãos. E a besta é o oitavo rei, o senhor serpente do templo do tabernáculo. Os 10 chifres, os 10 anciãos, dão toda a autoridade à besta, ao senhor serpente, e odeiam a prostituta. No começo, eles gostavam dela, mas depois de serem julgados em Apocalipse 16, eles a odeiam. Eles odeiam a prostituta e expõem a vergonha de terem cometido o adultério com o espírito maligno, junto com as prostitutas da terra, os reis e os habitantes da terra, e isto é a obra de deixá-la nua. Expor as falhas e vergonhas, dizendo: prostituta, por causa de você, cometemos adultério com os espíritos malignos. E diz que comerão a sua carne e a destruirão com fogo. Isso significa que eles comiam as doutrinas das prostitutas como sua comida espiritual. Até quando? Até serem julgados. Porém, após serem julgados, eles dão as costas, dizendo que está errado. A princípio, eles comiam a doutrina da prostituta, pensando que era a comida de Deus. Mas depois de serem julgados, se revela que era a comida do diabo, o vinho do adultério. Dão costa e dizem que a doutrina do diabo, a doutrina da prostituta, está errada. Assim, esta palavra torna-se o fogo e julga a prostituta. Ou seja, é o caso de usar e trair a prostituta. No início, a prostituta governava a besta com 7 cabeças e 10 chifres. Mas depois do julgamento, a besta com 10 chifres julga a prostituta. Vamos resumir isso com a realidade. Após receber o julgamento, os 7 pastores pertencentes ao Centro de Educação da Administração, que subiram do mar, e a grande prostituta, Senhor Terra, eles se separam da besta com 10 chifres, que é o grupo do 8º rei, Senhor Serpente, junto com os 10 anciãos. Nesse momento, Jesus, o Cordeiro, fez o novo João, o vencedor, como pastor prometido, para testificar as palavras da profecia e cumprimento do Apocalipse do Novo Testamento ao povo de Deus que está em cativeiro. O povo de Deus que ouve esta palavra de testemunho e a compreende, é levado ao templo do tabernáculo do testemunho. Este é o evento da Páscoa. Em Apocalipse 18, 4 diz: saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. A realidade apareceu assim como as palavras da profecia do Apocalipse e está se cumprindo. Devemos manter a palavra da nova aliança. No reino da besta, o Senhor Serpente, que se tornou um com a besta, com 10 chifres, odeia a prostituta Senhor Terra e diz a ela: por causa de você, cometemos adultério com os espíritos malignos, e sua doutrina é a comida dos demônios. E a palavra do rancor se tornou fogo e julgou a prostituta. Porque esse Senhor Serpente é o último a assumir o poder e o reino da prostituta, ele é chamado o 8º rei. No entanto, eles também foram completamente julgados e destruídos em Apocalipse 18. Espero que você aprenda bem as palavras de Apocalipse 18 na próxima vez. Deixe-me resumir as palavras de Apocalipse 17 que aprendemos. Um anjo leva novo João ao deserto e mostra-lhe o mistério da prostituta que se senta sobre muitas águas e o mistério da besta com 7 cabeças e 10 chifres. Então,
Quem viu e ouviu o mistério do destruidor é o novo João. E o único que pode testemunhar o mistério da Babilônia, o mistério do destruidor e até mesmo a realidade é o novo João, o mensageiro de Jesus. Você deve saber disso. E há o evento da Páscoa, quando Jesus, junto com o novo João, chama e tira o povo de Deus do cativeiro. Por outro lado, no reino da besta, a besta com 10 chifres julga a prostituta e assume o reino da prostituta e recebe a autoridade. Esses são os principais eventos de Apocalipse 17. Queridos pastores e santos de todo o mundo, este é um momento realmente difícil da grande tribulação. Em tempos como esses, busquemos mais a Deus e entremos na palavra de Deus. Vamos nos tornar um em Deus e nessa palavra, e nos tornar uma família, e amar, perdoar uns aos outros. Durante os 6.000 anos de história, muitas pessoas disseram que acreditavam em Deus, mas não guardaram a promessa feita a Deus. Mas pelo menos nós vamos manter a nova aliança, entendendo o testemunho sobre a profecia e cumprimento do Apocalipse, e receber a bênção do céu e da vida eterna juntos. Somos um em Deus. We are one. Vamos orar brevemente. Deus Pai, a quem somos verdadeiramente gratos, agradecemos por nos guiar para que possamos ponderar e compreender as palavras de Apocalipse 17 pelo grande amor de Jesus na cruz e seu sangue. Obrigado, Deus Pai. Dê a todos olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração para entender, sempre que ouvirem essas palavras preciosas, e que possam guardar a nova aliança e receber todas as bênçãos como filhos do reino de Deus. Em particular, para nossos preciosos pastores, conceda-lhes a sabedoria, compreensão e graça do céu para que os membros da igreja que eles lideram também entendam as profecias e o cumprimento desse livro de Apocalipse e se tornem o povo do céu que pode manter a nova aliança. Por favor, ajude-nos para que todas as palestras restantes corram bem na graça do Senhor. Proteja a saúde de todos que a ouvem e também proteja seu meio ambiente para que possam entender bem a palavra até o fim e serem vitoriosos. Agradecemos por tudo e oramos em nome do amado Jesus. Amém. Obrigado por ouvir até o fim. Sobre a realidade dessa Babilônia espiritual, agora, a prostituta em Apocalipse 17 é julgada. E isso será revelado em todo o mundo agora. Esse falso pastor enriqueceu nessa condição da Babilônia e por meio de seus falsos produtos da Babilônia. Essas coisas agora serão reveladas, julgadas e chegarão ao fim. Então, eles também são destruídos juntos. Ouvindo as palavras do Apocalipse 17, as expectativas para o Apocalipse 18 estão crescendo. Como você pode ver no vídeo, na próxima quinta-feira, o líder da tribo de Tomé, Lee Chae-sun, vai testemunhar as palavras de Apocalipse 18. O horário será o mesmo de hoje, às 10 horas. Além da palavra que você ouviu hoje, se você tiver alguma curiosidade ou pergunta sobre a Igreja Shincheonji e sua doutrina, entre em contato com o número do representante de cada tribo mostrado na tela. Iremos gentilmente guiá-lo em detalhes. Agora, concluiremos todos os programas com o Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Com isso, concluiremos o seminário online Shincheonji, Testemunhos sobre a Profecia e o Cumprimento do Apocalipse, a Nova Aliança de Deus. Obrigada a todos que estiveram conosco até agora.